Carta de Jacó. Quem sabe qual é? Hã? João não é Yohanan? É, João é Yohanan. Jacó é quem? É que o nome Tiago o nome dele é o mesmo que nós chamamos Jacó, mas aqui aparece como Tiago. É Jacó. Jacó, no capítulo de número 4. Capítulo 4. Jacó 4:4. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem alguém aí que é amigo de Deus? E as nossas atitudes, o nosso proceder, pode afirmar esse amém? Pode ser um duplo amém? Ou o nosso amém é apenas de palavras? Vou ler de novo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supõem vocês que é em vão o que afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Vamos lá? Deus resiste aos... mas dá graça aos... Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, os que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Posso ouvir um amém? Estava estudando hoje um pouco sobre Tiago, Jacó, e acho interessante que em sua epístola, sua carta, ele segue uma estrutura e um linguajar muito diferente das demais epístolas paulinas, petrinas, isto é, de Paulo, de Pedro. Tiago é um escritor que mais parece estar escrevendo um livro veterotestamentário do que neotestamentário. Por apenas 2 vezes ele usa a palavra Jesus Cristo.
E mais duas, ele faz menção a Jesus, chamando Senhor. A abertura da carta diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão. E ele diz, Shalom. Na sua Bíblia está escrito, saudações. Mas ele diz, Shalom. E ele começa a dizer para os irmãos, possivelmente os judeus que estão convertidos e disperso, a diáspora. Quem já ouviu falar a palavra diáspora? É a dispersão. É quando foram dispersos com as perseguições, a igreja sai de Jerusalém e ela começa a trilhar, ainda que forçosamente, todas as etnias, todas as nações da terra. E Tiago então vai escrever a estes irmãos, e ele chama de 12 tribos. Há quem diga que não se trata especificamente das 12 tribos certinha, né, segundo os filhos de Israel, mas todos que são judeus pertencem a alguma das tribos. E todos nós que somos chamados em Deus, a palavra do Senhor diz que nós agora fazemos parte da comunidade de Israel. Está em Efésios, deixa eu ver onde está certinho, Efésios, diz que nós agora não somos mais estranhos à comunidade de Israel. Agora nós fazemos parte dela. E Deus fez dos gentios e dos judeus um povo único. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus não tem dois povos, Deus não faz acepção, Deus não faz distinção. Eu não anotei nessa daqui, mas está 2:11. Vamos lá. Isso, está anotado sim, Rita, está lá. Olha aí, portanto, lembrai-vos de que outrora vós éramos gentios na carne, chamados incircuncisos por aquele que se intitula circunciso na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Assim, verso 19, já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois famílias de Deus, e assim vai. Então Deus faz um único povo. Os filhos de Deus não são judeus sanguíneos. Os filhos de Deus são aqueles que têm o espírito de Abraão. Não é o que tem o sangue de Abraão, mas é o que tem o espírito de Abraão. E qual é o espírito de Abraão que eu quero mencionar aqui? Quem é que pode me dizer? A fé. Jesus disse que até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E Jesus disse que os filhos de Deus, eles têm esse espírito de Abraão, que é a fé. Quando Jesus confronta os fariseus, ele confronta dizendo: vocês são filhos do diabo porque vocês praticam as obras do diabo. Porque os filhos de Deus praticam as obras de Deus, e as obras de Deus são semelhantes às obras que Abraão praticou, e a obra de Abraão pela fé. Então o que é a fé na verdade? A fé, ela só é verdade, é o que Tiago vai tratar aqui, se esta fé tiver resultado. Mais do que atitude, Rita, resultado dessa atitude. Se a gente vai estudar aqui, ele vai falando: eu dou graças pela perseguição que vocês estão enfrentando. Tiago vai dizer: eu dou graças pela perseguição, porque essa provação que vocês estão passando
Ele compara com a palavra aqui que está usada como provação, como a moeda da época, que era submetida a uma prova, para saber se ela era uma moeda legítima ou se era uma moeda falsificada. É como se fosse provado no fogo, e aquilo que queima, que se dissolve, que vira cinza, é aquilo que a palavra nos ensina, que obras de palha, que obras que são provadas no fogo, e vamos ver o que fica, porque se for obras de ouro, o ouro quando vai para o fogo, ele só perde a escória, isto é, a ferrugem, o que está tirando o brilho do ouro. Então Tiago está falando que ele dá graças por essa perseguição, porque a perseguição vai mostrar quem são os fiéis. Talvez você, enfrentando perseguição, enfrentando dificuldade, ele está falando da perseguição, porque muitos não podiam nem comprar, porque por saber que eles se tornaram cristãos, eles ficavam impedidos de comprar, eles ficavam rejeitados no meio de famílias, eles eram reprovados no meio da comunidade de Israel, os ortodoxos, eles eram expurgados do meio de muitos grupos sociais. E aí Tiago está falando, mas vocês mesmo com todo o desprezo destes, mantenha-se firme na fé, porque isto é uma prova, é uma provação para mostrar os fiéis a Deus. Então quando a gente está passando por alguma dificuldade, querido, tenha medo não. Não podemos dizer, porque Tiago faz questão de corrigir um erro doutrinário, teológico, que muitos pregam, que Deus põe a gente na prova. Tiago está corrigindo esse erro teológico. Ele diz que Deus, no verso 13, não tenta ninguém, não põe ninguém à prova. Mas ao mesmo tempo ele diz, e a prova de Abraão? É que a gente tem que entender o que ele quer dizer como prova aqui. Muitas vezes a pessoa pensa que Deus nos coloca para sofrer, ou nos coloca uma tentação, um desejo nosso diante de nós. E ele está dizendo aqui, verso 14, ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Então Tiago está dizendo que nem Deus nem o diabo pode ou está nos tentando. É que nós temos um coração dobre, um coração dividido, um coração sem integridade diante de Deus. E por falta dessa integridade é que o homem se vê facilitado diante daquilo que ele deseja, diante daquilo que ele cobiça. E é interessante que ele diz, verso 15, a cobiça, depois de haver concebido, olha, a cobiça, ela habita no homem, e aí ela concebe, isto é, ela vai ficar grávida. A cobiça vai ficar grávida do quê? Do pecado, da semente de Satanás. Lá no Éden, eu fico imaginando a Eva olhando para a árvore e cobiçando. Deus falou não, mas ela ficava E então Satanás chega e engravida no espírito de Eva com aquela palavra, e ela concebeu o filho de Satanás, que é a rebeldia. Estou falando espiritualmente, não estou falando que ela ficou grávida no ventre físico, mas lá no seu interior, ela engravidou-se de uma semente,
a semente do mal, a semente de Satanás. Assim como Maria, a mãe de Yeshua, recebeu uma palavra e engravidou física e espiritualmente, lá no Éden, Eva também recebeu uma palavra, mas não era do anjo Gabriel, era do anjo Hilel ben Shahar. Então, quando nós desejamos algo, Satanás se utiliza desse desejo e vem e faz com que concebamos. Então Tiago está corrigindo esse negócio que muitos utilizam para uma justificativa. Mas e Jó? Mas e Abraão? Entender que Deus provou Abraão, Deus não tentou Abraão. Deus provou a fé de Abraão. Até que ponto você é capaz de ser fiel e leal? Até que ponto? Então Deus diz: Abraão, agora eu vou usar você como modelo de fidelidade e lealdade. Agora eu vou pedir o que você tem e o que você mais ama. E Abraão, Tiago vai falar disso. Tiago vai usar dois exemplos. Abraão, a fé que produz resultado. No verso de número 23 do capítulo 2, ele diz que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Cuidado também que a palavra amigo não é assim, por exemplo, eu e o Gustavo somos amigos. Não, amigo aí quer dizer unido em aliança. Quem se lembra que há um tempo atrás falava que fulano está amigado ou amigada com outro? A palavra amigar é fazer uma aliança. Então, quando diz que Abraão se tornou amigo de Deus, se tornou aliado de Deus. Isto é, Abraão tinha Deus como seu aliado. Eu quero dizer, querido, que Deus ofertou a todos nós nos tornarmos aliados de Deus e termos Deus como nosso aliado. E aí, Tiago vai dizer que Abraão é o exemplo da fé que opera resultado. Ao mesmo tempo, Tiago vai falar de Raabe. Raabe, uma meretriz, que também foi justificada pela fé. Eu não quero fazer apologia aqui, pode continuar pecando, porque se tiver fé, vai ser salvo. A Raabe foi. Só que Raabe, ela teve um encontro com Deus. Ela se converteu e se tornou prosélita. Ela largou a prostituição e foi viver no meio do povo de Deus. Ela se converteu. A fé de Raabe também produziu resultado. E Tiago está dizendo que a fé sem resultado não é fé. Como é que nós podemos dizer que temos fé se não há uma manifestação de um resultado na nossa vida? Eu não estou falando de resultado apenas de vida financeira, mas eu quero dizer um resultado como foi na vida de Raabe, que ela é contada na genealogia de Jesus, mostrando fidedignamente que Raabe se converteu da prostituição para uma vida digna, justa perante o Eterno. Então não adianta muita gente que está dentro da igreja dizendo que se converteu, que mudou, que hoje é filho da fé, mas a sua vida é uma mentira, porque suas atitudes não condizem com o seu falar, não condiz com o que você professa. Fala, mas não vive. Está assim de gente.
A igreja é o lugar dos mentirosos, dos enganadores, que dizem ser, mas não são. E aí lá em Apocalipse, dizem ser judeus, mas não são. Dizem ser da fé, mas não são. Dizem ser filhos de Deus, mas não são. Porque os filhos de Deus produzirão resultados da fé genuína. Tem alguém aí para dizer um amém? Então ele vai dizendo sobre a provação, até que nós perseveremos. No verso 4, ele fala que se a gente passa por provação, a gente aprende a perseverar. E a perseverança faz do cristão um homem, uma mulher maduro. Se você ler aí, está escrito: para que sejais perfeitos. Amém? Alguém está acompanhando a leitura? Verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. Tiago 1:4. Mas eu estou indo e voltando. Falei 1:4. Está perdido? Jesus é a salvação para os perdidos. Tiago 1:4. Ele diz o que? A perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos. Não é perfeito em termos de perfeição de Deus. A palavra perfeito aqui quer dizer maduro, na condição de produzir, de liberar uma semente para novas vidas. Muitas vezes nós tropeçamos em palavras, porque as nossas traduções às vezes nos deixam na leitura superficial. Mas perfeito aqui quer dizer, agora digno de, o fruto maduro, ele está na hora de liberar a sua semente para gerar nova vida. É isso que Tiago está falando, que a perseverança vai fazer de nós pessoas maduras e capazes de frutificar. Ele diz que para tudo isso é necessário sabedoria. Mas muitos de nós também confundimos a palavra sabedoria. Ah, fulano não tem sabedoria, Beltrano não tem sabedoria. Existe a sabedoria humana, que requer da habilidade natural. Tem gente que tem habilidade natural. Eu fico olhando o pastor Evandro, como ele tem uma habilidade para lidar com certas coisas. Ele pega uma coisa aqui, vai lá, ele é o MacGyver. Consegue dar nó em pingo d'água sem molhar os dedos. É uma habilidade que ele tem. Mas tem gente que tem uma sabedoria que vem de Deus. E Tiago está dizendo que nós, além da sabedoria natural, precisamos da sabedoria de Deus, porque aí sim, nós estamos caminhando para o fruto maduro. E se você não tem sabedoria, a palavra aqui está ensinando, peça a Deus, porque é Ele quem vai dar. Não adianta tentar buscar só no conhecimento. Uma vez, Jesus chega para os judeus e diz assim: vocês buscam na Escritura saber de mim. Jesus fala, vocês buscam na Escritura. Mas por que eles não conseguiram? Porque apesar da sabedoria humana, faltava a sabedoria divina, que só vem pela presença de Deus, manifestada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Posso ouvir um amém? Então pede, ele diz que se nós pedirmos essa sabedoria, Deus dá, porque Ele não nega, não só nega, Ele não se recusa a dar a ninguém que pede. Então eu quero dizer para vocês, líderes,
se você ainda está naquela fase de se achar que você não tem condições, que você... Tudo isso tem uma causa única: a tua falta de ação, de exercício, na perseverança e na fé, pedindo a Deus que te dê sabedoria. Mas essa sabedoria vai vir quando você pedir para Deus, mas também buscar na palavra. Deus não caminha em uma rota sem que haja, como digo, de uma avenida de mão dupla. Tudo para Deus caminha em mão dupla. É preciso que eu busque para que eu possa achar. Eu escolhi o verso de Tiago que diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vocês, para mostrar que é uma via de mão dupla. Se eu quero as coisas de Deus, se eu quero o reino de Deus, se eu quero a sabedoria de Deus, eu preciso buscar a palavra de Deus, eu preciso buscar comunhão com Deus. E comunhão com Deus, querido, não adianta que o modelo de comunhão de Deus do pastor Evandro não vai ser o mesmo meu. Comunhão fala de intimidade, e a intimidade que eu tenho com Deus não significa que é maior ou menor do que a de outro. Ela simplesmente pode ser diferente. E por ser diferente não significa que é herética. É preciso, querido, que esta geração busque verdadeiramente a intimidade com Deus, a sua pessoalidade, porque você é indivíduo entre os... Quantos milhões de pessoas existem no mundo? 7 bilhões. Entre os 7 bilhões de seres humanos na face da terra, você é único. Então, largue essa coisa de copiar modelos para a intimidade com Deus. Eu descobri isso há muito tempo e para mim... Eu me aperfeiçoo no modelo do outro, mas o meu é único. Eu sou indivíduo, único, exclusivo. Vocês estão olhando por uma exclusividade do eterno. Você é uma exclusividade do eterno. E são as diferenças que se completam. Por isso a Bíblia diz que a uns deu para profetas, a outros operação de milagres, a outros para apóstolos. Porque Deus diz que tudo isso é para o aperfeiçoamento do corpo. E Paulo diz: imagina se todo mundo fosse só orelha. Onde estaria a boca para alimentar a orelha? E se todo mundo fosse olhos, onde estariam os ouvidos para guiar os olhos? Precisamos entender o princípio da individualidade. Você é um indivíduo perante Deus, feito e moldado pelas mãos do Eterno. E todas as vezes que você se maldiz, você maldiz a mão daquele que operou. E Tiago vai dizendo, volto lá, vai dizendo: peça porque Deus não nega, mas peça com fé. Peça com fé, porque pedis e pedis mal. Não é pelo muito falar. Tem gente que ora 30 anos e não alcança o que pediu. E tem gente que numa oraçãozinha, abri e fechei as aspas, fajuta, recebe o resultado instantaneamente. Por quê? Porque não é a oração, é a fé. Quem está entendendo, diga amém. Quem está aí, diga amém. Não adianta. Existem pessoas que ficam orando, e Jesus diz: não é por isso que vocês vão conseguir. Eu não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus. Porque Jesus também reclamou com aqueles. Eu estive lá em Jerusalém, nós estivemos, onde Jesus estava orando e os discípulos dormindo. E Jesus disse: vocês não conseguem orar nenhuma hora?
Então entenda que eu não estou fazendo apologia a não orar, por favor. Eu falo para uma igreja que é madura. Eu estou falando que orar 30 anos e não ter êxito é sacrifício de tolo. É papel de incrédulo. Porque a fé gera resultado. E aqui, a tônica de Tiago, parece que Tiago está se debatendo com a teologia paulina. Todo mundo já ouviu falar isso. Paulo fala, porque pela fé sois salvos, e é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Vem Tiago e diz, peraí. Literalmente, a salvação é pela fé. Mas que tipo de fé é essa, Paulo, que você está falando? Explica melhor. Já que você não explicou, Paulo, vou explicar eu. É o que Tiago fez. Já que, Paulo, você não explicou exatamente que tipo de fé, Paulo, a fé que você está falando é a fé que gera resultado, porque se não gerou resultado, não foi fé. É impossível a fé não gerar resultado. É impossível a fé não gerar resultado. É isso que Tiago está dizendo. Ele só está explicando melhor o que Paulo diz. E ele diz assim, peça com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Isto é, uma coisa desgovernada, sem controle, uma coisa que vai e vem. A onda do mar só serve para quê? Para fazer espuma, para fazer barulho, para bater lá na praia e voltar. Ela está como bobo. É João Bobo. Então, meu filho, se você não pede com fé, você é João Bobo. Tem João Bobo aí? Amém. Tem homens e mulheres da fé? Amém. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor. E ele diz assim, não suponha, nem pense esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Tiago está falando, nem passe pela sua cabecinha que você vai conseguir algo de Deus. Nem pense. Se você não está conseguindo algo com Deus, pare e vamos ler Tiago. Vamos ler Tiago capítulo 1 pelo menos. Ele está dizendo que não pense, não passe pela sua cabeça que seja possível. Se for por fé, eu quero te dizer, se pedires a este monte, porque tem gente que diz que tem fé, assunto para a escola, para célula de amanhã. Tem gente que diz que tem fé. Eu tenho fé. Sim, eu estou cheio de fé. Eu estou fedendo. Estou cheio de fé. Então eu vou desentortar a colher igual Uri Geller. Jesus diz que a fé se manifesta através do falar. A lição de Jesus, fé sem uso da palavra não gera. O diabo chegou para Jesus e disse, ei, transforma as pedras em pão. Jesus usou o quê? Falou a palavra. E aí, quando Jesus está falando sobre fé, Jesus diz assim, se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai dizer. Ele disse, a fé se manifesta quando se fala. O resultado da fé só vai se materializar quando falamos. Ele, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, arranca-te e lança-te no mar. Então, meu filho, dizer que tem fé e ficar aqui na igreja,
Santo, 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 Deus de Nagasúbia. Isto não é, isto nunca foi cristianismo. Nunca foi isso, foi apenas pragmatismo religioso. Isso foi invenção da carochinha. Isto nunca foi e jamais vai ser fé. Não estou dizendo que você não pode estar aqui e todo envolvido e emocionado com a presença do Espírito. Não, por favor. De novo eu quero deixar corrigido. Eu estou dizendo que não é isso a fé. A fé é porque eu creio, falo. Cri, por isso falei. Acha isso para mim, pastor Silas. Você tem Bíblia aí de... Se alguém tiver com celular, acha aí onde está escrito isso. Cri, por isso falei. Digita aí no Dr. Google. E aí ele continua dizendo, ó. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O que ele está dizendo? Pessoas não comprometidas com Deus. Segunda carta aos Coríntios... Espera aí, com Haroldo. Segunda carta aos Coríntios 4:13. Lê para mim aí, por favor. Parou. As escrituras dizem, eu criei, por isso falei. Não pense que este homem vai conseguir algo de Deus. Cri, por isso falei. Falar é uma manifestação da fé. Por isso os discípulos estão lá, louquinho, mestre, não se te dá que morramos? E Jesus diz, por que vocês são tímidos? Era só falar, vento, sossega, mar, quietinho. Eram os discípulos que deveriam fazer. Eles já foram discipulados, mas nem todo discípulo que foi discipulado está pronto. Quem entendeu? Por quê? Timidez. Não é a timidez no sentido de estado de espírito, personalidade. Timidez é pessoa que ainda é miúda na fé. Pessoa que ainda é insegura na fé. É isso que Jesus estava dizendo. E ele diz assim, homem de ânimo dobre. Eu estou no verso 8 do capítulo 1, Haroldo. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está fazendo uma crítica àqueles que até oram, que até pedem, mas eles pedem porque eles reconhecem que dependem de uma provisão de Deus, mas não são pessoas que têm um relacionamento com Deus. São as pessoas de ânimo dobre. E essa é a crítica que Tiago vai fazer, essa é a asseveração, esta é a exortação que Tiago vai fazer. A amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar. Senão eu vou longe. Então, vou só mais um pouquinho. Então, Tiago está dizendo, somente falando, nós vamos ter resultado. Mas o mesmo Tiago, eu vou avançar um pouquinho, tá, Haroldo? O mesmo Tiago vai questionar a arte de falar. O mesmo Tiago. O mesmo Tiago, ele vai falar sobre o mau uso da língua. No capítulo 3, ele vai tratar do mau uso da língua. Se
o falar é a manifestação da fé, que vai trazer resultado, então o nosso falar precisa ser policiado. Tiago vai falar sobre a língua e essa questão de que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e águas amargas. Tiago quer tratar que a gente não pode se enganar, porque eu estou orando, a minha oração é água doce. Não! É possível que diante de Deus eu esteja destilando águas amargas, porque é a fonte que gera. Tem muita gente que acha que porque está orando, Deus está ouvindo. Que acha que porque está orando, está. Não, essa oração é água amarga. Ei, quem está entendendo? Está crente aí, Daniel? Essa água é amarga, porque a fonte só gera um tipo de água. Está afirmando que não pode, não tem como a mesma fonte ter água salobra, água salgada e água adocicada. Então, queridos, cuidado, porque você passa o dia todo usando a língua para fins humanos, para fins naturais, para fins destrutivos, e depois acha que porque tirou 1 hora de oração diante de Deus. Como foi, Rita? Está limpo? A água que está saindo ainda está vindo da mesma fonte. Cuidado, querido, não se engane. Essa tua oração nunca vai chegar a Deus. Trata da fonte primeiro. Peça para o sal da justiça, não é o sol, o sal da justiça, aquele sal de que Jesus falou, que é semelhante ao sal que Eliseu chegou e jogou na água e curou a água. É esse sal que vai curar a fonte. Passa o dia todo, 24 horas, vamos dizer aí que acorda 6 horas da manhã, vai para o trabalho. Tudo que falou ao longo do dia foi natural. Tudo que a boca soltou ao longo do dia foi natural. Como, por exemplo, bom dia, boa tarde, por favor, ô minha senhora, ô meu senhor, ô traz um copo d'água, por favor, quer uma água, ô olha, por favor, dá para fechar aquele negócio, falou o dia todo, resolveu a vida natural. A vida natural. Por que que o judeu usa a kippá? Quem sabe? Verônica e Haroldo, eu expliquei para vocês. Ah, você não pode falar, sem vergonha. O judeu usa a kippá porque na lei, no livro do Êxodo, dizendo que o homem não pode orar com a cabeça descoberta. É aí que eu vou chegar. E uma vez que eles não podem orar de cabeça descoberta, sempre coberta, eles foram criando mecanismos para cumprir essa mitzvah, essa ordenança. Então, eles criaram o chapéuzinho que hoje tem uns que é desse tamanhozinho, que é uma rodelinha miudinha que só cobre aqui desse tamanhozinho. Tem aqui para tamanho padrão, mas tem uma desse tamanhozinho. Por quê? Porque o judeu não dá 4 passos sem orar. Mesmo eles não tendo o espírito da revelação, pelo espírito da religião, eles estão cumprindo que a boca de um judeu não dá 4 passos sem falar com Deus. Se eles vão tomar água, eles oram em espírito. Ele terminou de beber a água, ele ora agradecendo em espírito.
Ele deu 4 passos, mas nesses 4 passos, então é o que Paulo diz assim: orando em todo tempo. No caso deles, tem um misto de fé fé inútil e alguns princípios religiosos, como por exemplo a kippá nada mais é do que um princípio religioso. O véu, questões como por exemplo lavar as mãos. A gente estava numa lanchonete, chega lá, tem uma pia com uma caneca que tem 2 asas, não assim, mas assim, né? Mais para o lado do cliente, uma correntinha, e aí eles põem água na caneca, ele joga nesta mão e joga nessa. Por quê? Jesus disse, foi pego pelos seus contemporâneos e disseram: por que vocês não lavam as mãos quando vão comer? Então o judeu lava a mão quando vai comer? Não, ele joga água, porque o que importa não é a lavagem da mão, é o cumprimento da palavra, é pura religião ignóbil. Você vai querer que eu vou... Foi para Jerusalém, já volta querendo fazer todos os comentários. E a mulher judia, depois de casada, só mostra o cabelo para o marido e filhos. Então toda mulher judia cobre a cabeça, 90% é com peruca. Então a fábrica de peruca em Israel é um sucesso. Então elas usam peruca, algumas turbante. Vocês devem ter visto que aquele casal que eu tirei, que tem com a menininha, ela está com um turbante. Então alguns usam o turbante, a maioria das mulheres judias, elas usam peruca. P.O. chama-se P.O. Mas voltando, por que eu falei tudo isso? Então, orando em todo tempo, com toda súplica e ações de graças. O que Paulo está falando é o que ele fazia por ser judeu. Orar em todo tempo. Mas nós... Ontem à noite veio 2 para oração. Eu acho que eles ficaram o maior tempo batendo papo do que orando. Tinha 4? Eu vi 2 aqui, e eu estava lá em cima olhando assim, eu falei, olha os 2 batendo papo. Eu falei, não vou falar nada porque eu vou pregar amanhã sobre isso. Nossa vida, eu digo, queridos, que nós como evangélicos, cristãos evangélicos, nós trazemos muita hipocrisia e falsidade religiosa. Muita hipocrisia e falsidade religiosa, que não é propósito de Deus. Mas eis que esse tempo de Deus está sendo um chofar para um encontro verdadeiro com Jesus. Não entendi. Então, mas até Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito, não estava taberculando no homem, vivendo no homem. Ainda não era Immanuel, o Deus em nós. Então, até Jesus se cumpre estes preceitos. Mas depois de Jesus, a situação é outra, querido. Continua seguindo, tanto que eles não aceitam e vivem embaixo da lei. Simplesmente mera religiosidade. Só que mesmo a lei, ela foi adulterada pela escola rabínica. Ok? A lei é uma coisa.
os rabinos, os estudiosos, fizeram da lei muito mais leis do que Deus tinha estabelecido. Criaram tantas pecuinhas, mudaram tanto, que tornou uma tradição que Jesus chegou e disse: a vossa tradição cegou o entendimento, de modo que vocês não compreendem o mover do Espírito. Foi isso que Jesus disse. Mas para nós foi revelado o Messias, e na sua morte e na sua ressurreição, na sua ascensão, Ele nos manda o Espírito Santo, e Ele vos mostrará todas as coisas. E glória a Deus por isso, porque o Espírito Santo de Deus, o Ruach HaKodesh, está em nós. Amém? E é Ele que nos faz lembrar todas as coisas. Mas como nos lembraremos daquilo que não conhecemos? Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque é este Espírito que vai nos fazer lembrar de todas as coisas, e nós não erraremos o caminho. Amém? Vamos celebrar a Deus com os nossos dízimos, ofertas, primícias. Vamos levantar, sacrificar no altar memorial da nossa comunhão e da nossa fé. Daniel, dê-me um. Não, pode deixar, fica lá, irmão. Pode deixar assim. Hoje está bom, está bom. Não se preocupa não. Oferta. Isso. Pegue seu envelope. Você que nos assiste, acesse o nosso site www.mar12, Mário número 12, SP de São Paulo.com.br. Repetindo, www.mar12, o número 12, sp.com.br. Acesse o nosso site. Se você quiser contribuir, ofertar no cartão, através do PagSeguro, acesse ali. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser ricamente abençoada, porque toda semente legitima uma colheita. E você que semear no nosso ministério está embaixo desta palavra profética. Toda semente legitima o direito a uma colheita. Se é na casa de Deus, no reino de Deus, na obra de Deus, é legítimo e vai colher 30, 60 e 100 vezes. O meu desejo é que seja 100 vezes. A minha oração é que seja plenitude da colheita, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. A ti também, que o Senhor te abençoe. Levante o seu envelope. Senhor, aqui está, meu Deus, o nosso sacrifício desta noite, nossa oferta, nosso dízimo, nossa primícia, oferta dos parceiros, meu Deus, tudo é para a glória do Teu nome. Que haja, meu Deus, esta manifestação do direito da colheita legítima na vida de cada um, em nome do Senhor. Eu chamo a existência, meu Deus, esses dias de prosperidade, de conquista, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Pode passar lá. Amém. E amanhã nós temos as reuniões nas células, às 20 e 30, né? Tem 20 horas. Às 20 horas, se der tempo, amanhã estarei em uma das células, porque amanhã eu marquei muitas entrevistas, muitos discipulados. Mas estarei em alguma célula amanhã, tá? Não vou revelar agora onde vai estar, porque Deus não me revelou ainda. Amém? Glória a Deus. Preciso ir lá numa das amanhã, sua vai ser sábado, né? Vou ver se sábado eu dou um pulo lá. Nunca fui, né? Amém? Glória a Deus. Diga: eu sou primícia
Pastor, é verdade? Eu vou ver se eu continuo na semana que vem, se por direção de Deus. Você vai ver que Tiago diz que nós somos primícias do Senhor. Olha só. E o que é uma primícia? É o primeiro, por ser o melhor, é o melhor do primeiro. Para você ver como Deus te coloca, mesmo como indivíduo, no primeiro lugar da fila. E todos nós estamos no primeiro lugar da fila. Entender isso é só pela fé que somos revelados. Amém? Glória a Deus. Mais alguma coisa, Daniel? Está esperando o pastor? O pastor está desviado? Glória a Deus. Vamos pôr uma vírgula aqui hoje. Não vamos pedir para Deus nos despedir, porque Ele está em nós. Fique de pé. Aprendamos. A melhor, vou perguntar, o que nós aprendemos hoje? Pode falar, Paula. Solta a voz. Porque está gravando, você não quer expor a sua voz? Eita. Que mais? Que a palavra tem poder. Que mais? Que calma aí, duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Fala, Cris. A fé é manifestada através das nossas ações, mas resultado das nossas palavras. Que a fé sem uso da palavra não gera. Que a fé sem resultado é morta. Amém? Aprendeu isso? Põe em prática. Comece a profetizar com a palavra de Deus. O que é que eu digo a palavra de Deus? É com textos da Bíblia. Comece a usar textos que confrontem circunstâncias, situações que você quer que mude. Quando Satanás disse para Jesus, transforma pedras em pão, Jesus confrontou com que palavra? Palavra escrita. Ele tomou lá de Êxodo e disse, nem só de pão o homem viverá. Quando Satanás diz, os reinos deste mundo eu te darei, se prostrado me adorares, o que ele disse? Ele usou a palavra também da lei, que diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Quando ele disse, salta do pináculo do templo, não está escrito que aos teus anjos darás ordem? Ele diz, está escrito isso lá no Salmo 91. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em tudo Jesus combateu Satanás com a palavra. Você vai combater as circunstâncias com a palavra. Mas com que palavra se nós não conhecemos a palavra? Tomou? Fica a dica. Somente conhecendo a palavra eu posso usar dela. E a Bíblia diz que aquele que conhece a usa bem. Paulo diz, Timóteo, medita bem na palavra, se aprimora bem nela, para você nunca passar vergonha. É isso que Paulo ensinou a Timóteo. Você nunca vai passar vergonha se você conhecer bem a palavra, você vai ter êxito, porque você vai saber usá-la bem. Não é usar ela, é usá-la bem. Foi isso que Paulo ensinou a Timóteo, o seu discípulo. E eu estou ensinando a vocês, discípulos aqui de Jesus Cristo, no mar. Amém? Senhor, nós queremos nesta noite te louvar pela tua palavra, pois é ela, Senhor, que vai derrubar toda barreira que tem circulado as nossas vidas, que são barreiras que Satanás põe para atalhar os nossos caminhos, o nosso avanço. E nesta noite, pelo poder do nome do Senhor, eu determino que assim como os muros de Jericó foram abaixo, nesta noite eu determino que toda barreira de Satanás que impede o avançar deste povo em todas as áreas,
que impede o crescimento espiritual, material, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, ó Deus, em nossos corações, seja como aquela que o Senhor disse na parábola, que lançada na terra boa, ela gerou frutos. E o meu desejo, Senhor, a minha oração nesta noite, é que este fruto seja o fruto pleno, o fruto da totalidade, o fruto total, o fruto completo, que é aquele que gerou 100 por 1. Em nome do Senhor, que a nossa fé, meu Deus, seja ampliada, e que nas provações nós tenhamos, meu Deus, a paciência e a perseverança, porque todos aqueles que pacientemente esperaram e confiaram no Senhor, obtiveram êxito, obtiveram, Senhor, a sua conquista. Assim foi Abraão, assim foi Raabe, meu Deus, que temendo ao Senhor, perseveraram, e os seus nomes constam, Pai, em memoriais eternos. Portanto, que as nossas vidas, meu Deus, possam testemunhar na eternidade a grandeza do Senhor, porque por fé caminhamos em nome de Yeshua, a quem chamamos Jesus, o Messias. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Amém? Vão em paz e em vitória. I love you. Eu te amo, que Deus te abençoe. Olha, aplaudir o Senhor.